Prezados colegas auditores fiscais da Receita Federal, estamos na reta final da campanha para elegermos dentro de 48 horas a direção do nosso Sindicato Nacional. Como disse no meu primeiro vídeo, a eleição é um momento de refletirmos sobre o passado, o presente e pensarmos o que desejamos para o futuro da nossa categoria. Ficou claro, a partir da leitura das plataformas que foram enviadas à residência dos colegas, que a Chapa 3 realmente se diferencia das demais em razão de resgatar as propostas que visam restabelecer a autonomia, a independência e a liberdade dos auditores fiscais no exercício de suas funções. Com efeito, as atribuições dos auditores fiscais começaram a declinar a partir do advento da própria Receita Federal. Secretaria da Receita Federal, criada no final da década de 60, tinha como objetivo, que progressivamente implementou, o de tirar dos auditores fiscais a independência de critérios com as quais trabalhavam em favor do Brasil, para pretender nos colocar na condição de meros executores de projetos e programas de governos temporários que, não raras vezes, se acham a serviço do poder econômico. A Receita Federal, portanto, precisa ser reformulada em profundidade. Isto não será feito por motu próprio. Isto só poderá ser alcançado através de movimentos que venham de fora para dentro, vale dizer, da sociedade brasileira. E o Sindifisco Nacional tem legitimidade para falar em nome da sociedade brasileira, porque ele é formado de especialistas na área fiscal, tributária e de arrecadação da nação brasileira. Os auditores fiscais precisam deixar de trabalhar sentindo o peso da espada de Damocles a cair sobre as suas cabeças, caso hajam com independência de critério na execução das suas atribuições. Os chamados atos normativos, que no nosso jargão são denominados de lixos normativos, editados pela própria Receita Federal, têm progressivamente usurpado as nossas funções, transformando-as em funções delegadas do órgão. E isto, na verdade, é inaceitável. Então, para nós reformarmos a Receita Federal em profundidade como ela precisa, é preciso nós reformarmos antes o nosso sindicato. Nós precisamos banir o lixo autoritário sindical. O nosso lixo estatutário impede que haja uma alternância democrática dentro da gestão sindical. O lixo estatutário impede que a direção sindical se apresente com uma representatividade que só será alcançada quando qualquer das chapas vencedoras tiver a maioria absoluta de votos, e não escassas maiorias relativas que se dissolvem na conjuntura dos acontecimentos. Precisamos, portanto, eliminar estes lixos normativos da Receita, mas antes eliminando os lixos normativos do Estatuto do nosso sindicato. Nós, só aí, com a reformulação do sindicato, com a reformulação da Receita, é que poderemos chegar a um programa de verdadeira valorização do auditor fiscal da Receita Federal. A começar pelo seu próprio nome. Este nome, auditor fiscal, ficaria melhor se ele fosse auditor fiscal da Fazenda Nacional,
porque, na verdade, nós cuidamos das rendas da fazenda do Estado brasileiro. Então, a expressão Fazenda Nacional melhor representa este papel reservado ao auditor fiscal. Da mesma maneira, as repartições que lidam com os contribuintes, hoje genericamente chamadas de delegacias, em verdadeira acepção com os lugares punitivos, onde a população vai para receber sanções, sejam elas policiais ou de outra natureza, já que o termo delegacia lembra a cada um de nós o comparecimento a distritos policiais para tratar de assuntos pouco agradáveis, como termina acontecendo quando o contribuinte vai à delegacia da Receita Federal. Então, denominações alternativas do tipo auditorias fiscais, realmente melhor estariam em consonância com os objetivos da nossa categoria. Nós precisamos também eliminar de uma vez por todas as restrições que se impõem à prática do trabalho do auditor no que tange aos chamados acessos imotivados. Ao auditor fiscal não pode ser negada a ampla liberdade de, no exercício da sua função, consultar quantas vezes for necessário o cadastro do que está sendo auditado e das suas relações transversais ou paralelas de descendência ou de ascendência, bem como a sua situação econômico-financeira e patrimonial, com livre acesso ao sigilo bancário e ao sigilo fiscal das pessoas envolvidas. O auditor fiscal, como autoridade do Brasil, sujeita-se, como se sabe, às leis tão somente. A Constituição Federal e, a nível de lei complementar, o Código Tributário Nacional, são os pontos, são os marcos regulatórios do nosso trabalho. E é em função disso que tudo o mais precisa ser conquistado. Mas para ser conquistado, nós temos, é certo, de que manter um diálogo construtivo com a administração. Mas diálogo construtivo é diferente de procrastinação de decisões, que tem caracterizado o diálogo do sindicato com a administração pública brasileira. Não apenas no que tange à questão dos nossos pleitos corporativos, mas até mesmo naqueles que dizem respeito ao próprio funcionamento da Receita Federal do Brasil. Nós entregamos, na situação atual, nós entregamos pleitos escritos, sem data certa para que sobre eles a administração se pronuncie. É preciso que a administração entenda que um sindicato forte, precisa ser respeitado da mesma forma que o sindicato respeita a nossa repartição. Nós não queremos uma Receita Federal fraca, ao contrário, nós queremos uma Receita fortalecida, mas que tem atrás dela uma categoria forte, que serão os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Nós precisamos criar mecanismos que assegurem não apenas a constituição do crédito tributário, que é o nosso papel ordinário, mas também evitar que esse crédito tributário sofra interrupções, sofra lapsos de tempo paralisados em setores, em gavetas, em departamentos que, na verdade, não dão seguimento célere a esses procedimentos, fazendo com que, muitas das vezes, o crédito tributário decaia ou fique na iminência de perder a sua validade. Precisamos caminhar para ter uma procuradoria própria, uma procuradoria específica da Receita Federal, porque com este órgão, uma procuradoria cuidando de não deixar
que esses créditos constituídos pelos auditores se percam, mas, ao contrário, eles caminhem para a sua liquidação, a sua transformação em receita efetiva da União. Este é o caminho de fortalecer a nossa categoria. E mais, nós precisamos fortalecer as nossas relações com o Congresso Nacional. Nós precisamos ter em mente que o Congresso Nacional é o depositário da representação da sociedade brasileira. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, como representantes dos estados brasileiros, precisam estar em harmonia com o sindicato, onde o sindicato possa subsidiá-los no debate das grandes questões nacionais pertinentes à área da nossa especialização. A reforma tributária é um exemplo eloquente de quanto o Brasil tem perdido esses anos todos em que ela dormita pelas comissões do Congresso Nacional, sem que tenha uma solução e sem que a nossa categoria se posicione de forma efetiva em articulação com os colegas auditores dos estados e até mesmo dos municípios, para que a repartição das rendas nacionais se dê em todos os níveis da federação, de forma a assegurar a cada um deles os recursos necessários às suas administrações. Precisamos, portanto, ter diretorias de estudos técnicos eficientes e eficazes que possam trabalhar essas e outras questões. Precisamos ter uma diretoria eficiente e eficaz de assuntos parlamentares que possa dialogar permanentemente com os congressistas, tanto nas suas bases, e aí está a importância maior, a prioridade maior desse diálogo, tratar com as bases, como no próprio âmbito do Congresso Nacional, nas suas comissões técnicas e nas audiências públicas realizadas para tratar desses assuntos. Precisamos ter uma eficiente e eficaz diretoria de assuntos jurídicos, que não permita que os escritórios contratados, na verdade, façam aquilo que melhor lhes aprouver e não aquilo que melhor consulta aos interesses dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Precisamos exercer, através dessa diretoria de assuntos jurídicos, uma supervisão adequada para que esses escritórios, na verdade, trabalhem com afinco, com presteza e com prioridade na defesa dos direitos que lhes foram entregues e estão sendo regiamente pagos para que eles, na verdade, deem respostas competentes e tempestivas aos desejos justos e às aspirações legítimas dos nossos filiados. Nós precisamos, enfim, trabalhar na diretoria executiva nacional como uma equipe. Como uma equipe, sim. O presidente é o coordenador dessa equipe, mas o nosso trabalho é um trabalho e será um trabalho a partir de janeiro de 2012, quando a vontade dos auditores estará sendo implementada. Nós haveremos de mostrar à nossa categoria que é possível, sim, fazer um sindicato forte, um sindicato independente, um sindicato livre, sem passar por cima de ninguém, sem inventar histórias, versões de fatos que jamais aconteceram, como tem sido caracterizado os últimos dias da campanha, onde as duas outras chapas, em desespero com a manifestação da maioria silenciosa, que resolveu se movimentar no pleito deste ano e que haverá de decidi-lo em seu favor. Então, estas duas outras chapas começam a inventar histórias
começam a inventar alianças espúrias que nunca existiram, nem jamais existirão, porque a Chapa 3 nunca foi, não é, nem nunca será apêndice de quem quer que seja, nem de qualquer governo que seja. Ela será, sim, a representante legítima de todos nós, de cada um de vocês que estão me ouvindo, de cada um de vocês que na cabine eleitoral indevassável haverão de proclamar a liberdade e a independência do Sindifisco Nacional. Nós confiamos que o posicionamento de todos vocês haverá de nos levar a grandes conquistas no Congresso Nacional, a conquistar a PEC 443, que vai nos dar uma remuneração definitiva. Haveremos de conquistar a PEC 555, que haverá de banir das leis brasileiras o confisco das aposentadorias e das pensões de todos. Haveremos de aprovar a PEC 270, que equipara as aposentadorias dos aposentados por invalidez. Haveremos de aprovar a PEC 210, que restabelece os direitos individualmente conquistados por cada um ao longo da sua vida funcional. Importantíssimo também, haveremos de rejeitar o PL 1992, que pretende criar o Fundo de Pensão Complementar dos Servidores Públicos para criar mecanismos que acabem com a paridade, que tornem os auditores ativos pessoas diferentes dos seus colegas aposentados, quando todos devem se preparar para caminhar para uma aposentadoria digna, para uma aposentadoria que faça jus ao trabalho que ao longo da vida sempre desempenharam e continuarão a desempenhar até o fim. Meus colegas, meus amigos, neste momento final em que me dirijo a vocês, eu quero dizer que a Chapa 3 Renovar, caracterizada pelo galo, que é o seu símbolo maior, porque o galo traz a imagem de um novo dia que surge a cada 24 horas. O seu canto é um canto de esperança, o seu canto é um canto de renovação, sim, em favor de dias melhores que nós merecemos e haveremos de conquistar todos nós juntos, porque o sindicato que a Chapa 3 Renovar haverá de dirigir não será um sindicato da DEM, mas será um sindicato de todos os brasileiros. Nós seguiremos o caminho que a categoria nas suas bases nos apontarem e não inventaremos caminhos sem consultar ninguém para entregar os destinos da categoria em acordos subliminares, acordos pouco conhecidos da categoria e que, no fim, são submetidos a assembleias apressadas e muito difíceis de que se faça o debate com a categoria. Portanto, peço a vocês um momento de reflexão, peço a vocês que pensem no nosso futuro e decidam segundo a sua consciência. Dentro de 24 horas se calarão as vozes para que aí falem a consciência e o coração. E o coração do auditor é o coração do Brasil. Muito obrigado, colegas. Até a vitória na eleição de 9 e 10 de novembro. Eu confio em vocês e vocês podem confiar na Chapa 3 Renovar. Um abraço a todos.